bem-vinda ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e toda quarta-feira às 19 horas tem um novo episódio no YouTube e no Spotify para você. Hoje o nosso bate-papo é sobre dinheiro, liberdade, relacionamentos, autoconhecimento, saúde mental e também sobre como pequenas escolhas no dia a dia podem mudar completamente a forma como vivemos. Nossa convidada é especialista em finanças para mulheres, criadora de conteúdo, fundadora do Woman e uma comunicadora que sabe unir assuntos práticos com conversas leves e sinceras. Antes da gente começar, já se inscreve no nosso canal e compartilha esse episódio com mais um monte de gente que possa se interessar por esse assunto. Astrid Lacerda já ajudou milhares de mulheres a conquistar a autonomia financeira através de uma metodologia acessível, clara e aplicável. Ela acredita que cuidar do próprio dinheiro não é só um direito, é um dever de toda mulher que quer ter mais liberdade e segurança. Nas redes sociais, ela mescla conteúdos educativos sobre finanças com seu dia a dia, mostrando treinos, rotina de alimentação, hobbies, o quebra-cabeça, apreciar um bom vinho e, claro, a presença do Lacan, seu Doberman, que já virou parte da comunidade que a acompanha. Tudo isso cria um espaço onde suas seguidoras se sentem próximas, aprendem e se inspiram. Astrid, seja bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Estou muito feliz que você está Obrigada aqui pelo com a convite, gente. de verdade. Ai, que bom. Fiquei feliz de você poder participar, né? Semana passada você estava de férias viajando. Tava viajando, precisava disso, de um reset. É, Minha né? equipe me força às vezes a fazer isso. É mesmo? Se deixar você não para Não é que eu não paro, eu esqueço. Que tem que sair um pouco da rotina, né? do trabalho? Não só trabalho e rotina. É, né? Não só trabalho mesmo, porque a gente fica muito no automático. Então, Aham. só vai relaxar, vai, aproveita o ócio criativo, vai É bom, né? descobrir que porque foi maravilhoso. Você ficou quanto tempo fora? Fiquei 8 dias. 8 dias no Caribe. Apesar de todos os vídeos de brincadeira com chuva, só chovia 10 minutos. Ah, que Fazia sol o ótimo. tempo inteiro. Ai, que bom, porque eu fiquei, teve uma hora que eu falei assim, nossa, coitada, foi pra praia e tá nublado. Não, eu fazia muita questão, eu falava, por favor, chove, 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 só pra eu gravar um conteúdo rapidinho, por favor. Então ainda tem muitos que eu não postei da chuva. Eu falei, só tava esperando a chuva cair. Aí a chuva caía e passava. Ah, Foi então rapidinho. tá bom. Vamos lá, Astrid. Astrid, como você chegou ao universo da educação financeira para mulheres e o que te motivou a criar a Woman? Nunca quis trabalhar com finanças. Não sou boa com números. Vou explicar isso no decorrer Como da conversa. assim? Sim. Mas sou muito boa com dinheiro. Hum. Nunca quis trabalhar com finanças, nunca quis trabalhar com exatas, nem sabia o que eu queria trabalhar. Sou formada em moda, estudei moda, psicologia, teologia, fui para pós de psicanálise, mas nunca finanças em si. Então, não era algo que eu falava, nossa, igual meus amigos, vou ser médico, vou ser advogado, engenheiro. Só sei que eu tinha uma questão muito do que eu era boa, o que eu sei fazer, o que eu poderia fazer para o resto da minha vida. E eu estava meio que naquela busca de propósito, de autoconhecimento. E nisso eu acabei assim, olha, uma coisa eu sei, eu não quero ficar onde eu tô. E eu morava nessa época, eu tinha acabado de graduar em moda, foi em 2013, eu morava aqui em Juiz de Fora. E nessa época eu falei, olha, não quero ficar aqui, vendi tudo que eu tinha e fui para os Estados Unidos. Uhum. E nos Estados Unidos eu trabalhei de tudo. Cuidei de criança, passei cachorro, fui faxineira, garçonete, tudo. Então eu falo assim que o que eu faço hoje meio que me encontrou, por conta de um desamparo, tanto financeiro e afetivo que eu passei, que em questão da minha mãe, por exemplo. Eu comecei a trabalhar de hostess, acho que aqui eu não sei se tem essa cultura, de bottle service, quando você tem mesas, você tem umas meninas que servem mesas próprias de camarote, então elas ganham muita gorjeta. Uhum. E eu comecei a fazer muito dinheiro. E na minha cabeça era assim, é só mais um cliente, é só mais uma noite, é só mais, sei lá, vou colocar cílio postiço, vou ser mais legal com aquele cliente, vou torcer para aquele cliente da minha lista aí que vai dar tudo certo. Uhum. Não importava se eu fizesse muito dinheiro no mês, eu sempre acabava o mês com menos $3 na conta. Eu tô falando de muito dinheiro na casa de $10 mil, nesse nível.
E o que aconteceu foi que eu me acidentei. E eu liguei pra minha mãe e falei: "Mãe, nunca te pedi nada, mas você pode pagar meu aluguel mês que vem?" Ela disse: "Não". Aquilo pra mim foi tratei muitos anos, assim, a análise. Foi um choque tão grande, porque dentro, inconscientemente, eu ainda acreditava que, pô, é minha mãe, ela me deve alguma coisa, ela me botou no mundo. Só que eu já era bem grandinha, né. Tipo, foi escolha minha sair de casa, foi escolha minha procurar o meu propósito, porque eu só estava vivendo, esperando o dia que, sei lá, o meu trabalho ia aparecer, meu propósito ia aparecer e uhul, Uhum. agora sim eu começo a viver minha vida. Só que a vida já estava acontecendo. E quando ela me negou, foi quando eu caí na real. E ela já tinha me ensinado, eu sei a história da minha mãe. Eu sei da história da minha mãe fugindo de um casamento. Eu sei da história da minha mãe, eu sei que foi no dia 2 de agosto de 2004 que ela pegou 2 crianças, entrou no avião da VASP e nunca mais voltou, por conta do meu pai. Então, deixou tudo pra ele, todo o patrimônio. Tudo porque ela comprou a liberdade dela. Eu recebi um livro em 2016 dela, falando assim, não, 2016 não, foi, não sei se foi 2016. Ai, gente, eu tenho de cor a data do livro, da dedicatória. "Prometa pra mim que você vai seguir os ensinamentos desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia". Segui? Não segui. Então eu tive todos os sinais, todos os Uhum. sinais. E mesmo assim eu não ouvi. Então nesse dia, quando eu realmente sei o preço que eu paguei pra pagar meu aluguel. Eu sei o preço que eu paguei pra entrar no jogo. E acabou que foi quando eu entrei na educação financeira. Ah, não foi uma coisa: "Nossa, agora eu vou ensinar finanças". Não, quando eu fui pesquisar sobre finanças, eu achei nada a ver, entendeu? Eu olhava as coisas que eles ensinavam os gurus, né, essa época era mais livro e mais YouTube. E eu sou muito crítica, e eu pegava e falava: "Não, isso não funciona por conta disso, 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 não funciona nesse recorte, nessa realidade, mas sou uma mulher preta, não vai funcionar, muito elitista". E eu começava a criticar muitos pontos. Só que para criticar eu tinha que provar o porquê que não funcionava, então eu fui fazer aquilo funcionar para mim. Então, foi onde eu cheguei no padrão de comportamento de consumo, que é onde a metodologia da OMA se baseia. É o meu trabalho de vida, minha pesquisa. Só que eu fiz para mim. E todas as minhas amigas, e com o tempo, as meninas falavam: "Nossa, que guinada, né, que mudança que deu tua vida". Eu falei: Uhum. "Pois é, né, aconteceu". E uma delas, eu lembro, era amiga da minha mãe, porque eu voltei para o Brasil em 2017, dia 5 de dezembro. E aí foi em fevereiro de 2018, ela falou: "Por que que você não trabalha com isso? Não abre sua agenda? Porque você ainda está procurando algo?". E foi muito louco, porque em 2018, em fevereiro, eu abri minha agenda e ela fechou o ano inteiro. Tipo, ela fechou para o Uau. ano inteiro. Então tinha muitas pessoas que passaram por mim, foram pessoas que cresceram comigo. Eram meninas de 16, 15 anos que acompanharam eu sair, ir para Los Angeles, viver aquele sonho lá, porque era a moda na internet na época. Viu eu caindo, viu eu tomando, né, na cara, aprendendo, porque eu sempre fui de compartilhar minha vida pessoal. Se você ver meu perfil do Instagram, ele tem muito essa mescla de pessoal com profissional, nunca abri mão disso. Então, entrei nisso. E com o tempo que eu atendia tanto homens e mulheres, que eu fui ver: "Espera aí, tem alguma coisa estranha", entendeu? Tipo, tem uma diferença. É muito fácil para os homens seguirem a partir de determinado ponto da metodologia, e para as mulheres não. Uhum. E a questão da WOMA já é um pouquinho assim, eu não dou conta de tudo, entende? Eu vejo o trabalho de forma muito fria, igual eu falei, trabalho é trabalho, já trabalhei de tudo. E eu acredito que eu preciso, sim, desvincular um pouco a minha imagem daquilo que eu faço, porque é algo tão além, é algo tão maior, que o que eu faço hoje não pode depender da Astrid não estar bem naquele dia. Então foi uma decisão que eu tomei de: "Espera, e depois na Astrid, se eu não quiser mais fazer isso? Uhum. A Woma pode caminhar? Pode continuar?". Então a primeira intenção foi essa, porque, enfim, meu sonho de infância é me aposentar, não tô nem brincando. Juro, juro. Não na velhice, mas eu digo assim, me aposentar: "Olha, não tô afim", porque eu não, tipo assim, eu não é que: "Ai, você não gosta do seu trabalho", eu gosto do meu trabalho. Eu sou muito privilegiada por trabalhar com algo que eu acredito, com uma causa minha, com algo que eu amo. Uhum. Só que assim, eu não gosto de trabalhar, entende? Ninguém gosta. A minha vida ela é tão Sim. completa em tantas Uhum. outras partes. Por Uhum. exemplo, você falou do teu filho, você é mãe, você tem
parte de você, você tem seu hobby, Uhum. você tem outros papéis além do seu trabalho. Sim. Quando vocês perguntaram no começo, foi difícil voltar à rotina em relação ao trabalho, eu falei, não, em relação à vida, entendeu? Aham. Então, eu gosto dessa parte da vida, o trabalho é só uma partezinha. E a Uhum. OMA foi com essa intenção, eu preciso Aposentar. aposentar. Uma vez eu escutei de uma criança que perguntaram pra ela assim: "O que que você quer ser quando crescer?" Ela falou assim: "Eu quero ser aposentada, igual o meu vô, que ele não trabalha e recebe", Sim, né? exato Deve isso. ser ótimo Não, isso. é ótimo, é isso que eu acho que a maioria não, todas as mulheres deveriam entender. Uhum. Mas a gente vai conversar sobre isso também. Tá bom. Então foi por conta disso que Aham. eu entrei no mundo das finanças. E tô aí desde 2018. Legal demais. E quando foi o momento da sua vida que você percebeu que falar de dinheiro para mulheres não é sobre números, mas sim sobre liberdade e autonomia? Ai, ai, então, foi quando eu falei que, olha, homens lidam de um jeito, mulheres lidam de outro. Mas a questão é, eu nunca vou esquecer, eu tive um professor de álgebra quando eu estava na 9ª série. Eu era péssima em matemática, tipo, eu era horrorosa em matemática. Eu era muito Hum. boa em física. Não Hã. tinha explicação de como que eu era. Muito boa em física e péssima em matemática. E ele tinha um jeito, o Ebert, o professor de matemática, de álgebra, tinha um jeito tipo do Snape do Harry Potter. Ele era a cara do Snape, ele tinha um olhar de desdém. Ele olhava pra mim assim: você não vai andar com uma calculadora sempre. Você precisa saber e fazer os números. Se ele tivesse, ele não está vivo mais. Mas Uhum. assim, se ele tivesse hoje vivo, ele estaria vendo iPhone. A Aham. gente tem Excel, a gente tem Google Sheets, tem celular. Só que aí que tá, a gente aprendeu a pensar ou a gente aprendeu a seguir o que os outros falam que é o certo? Porque quando eu fui estudar sobre dinheiro, aquilo não funcionava. Era só um homem branco falando, um herdeiro provavelmente, falando que, você deveria, sei lá, gastar R$ 270 de mercado. Oi? E eu ficava, Uhum. gente, assim, não faz muito sentido. Na minha cabeça, eu acho assim, quando se trata de finanças, é uma coisa chata. Você vai fazer pro resto da tua vida. Se você consegue encontrar uma forma de otimizar isso, perfeito. Otimiza, como se estivesse no automático. E para os homens estavam funcionando. Só que quando entrou as mulheres, elas travavam sempre na mesma parte, que é uma parte de coleta de dados. A gente não trabalha com restrição. Eu não te peço para cortar nada. Você nunca vai me ver falando cortar nada. Eu não recomendo, porque é da mesma forma que a gente trabalhar, por exemplo, como alimentação restritiva. Uhum. Funciona? Funciona. Se for competir. Se for um atleta, a gente vê o resultado. Só que descendo do palco, você sabe o rebote que aquilo tem. A mesma forma acontece com o dinheiro. Você vê lá no TikTok Trend, 365 dias sem comprar. Eu fico com muito desespero e muita dó de ver qual vai ser a consequência disso, porque não precisa esperar 365 dias, isso vai transferir para uma outra área da vida dessa mulher. Mas elas não querem saber. O que elas querem? Ela quer uma regra pronta. Ela Uhum. quer algo que ela ainda assim acredita na ilusão de que vai funcionar para ela, seja se privando ou seja restringindo. Porque para ela é muito mais fácil do que levantar os dados, isso é, das escolhas inconscientes até então, e reconhecer que é isso é ela. E bancar isso. Então foi nessa questão que eu falei, eu vou para psicologia. Eu quero Uhum. entender. E durante a faculdade de psicologia, que foi na psicanálise que eu encontrei a questão do gênero. E eu fiz o trabalho da minha vida, porque na época foi muito difícil encontrar na literatura. Ainda não tem literatura da questão simbólica do dinheiro e a questão do gênero. Então é muito escasso. Querendo ou não, graças a Deus, eu acho, meu trabalho foi o primeiro do Brasil a abordar esse tema dentro da questão do dinheiro. Então, é complicado, porque por isso que eu fiz a MoMA, né? Porque assim, a gente não quer ser a única, a gente quer, vamos estudar mais isso, talvez outras mulheres possam ir para autonomia, aprender comigo. Só que não só comigo, com a UOMA. E a UOMA entra muito nesse ponto, a gente acredita que a liberdade, ela não é um conceito subjetivo, igual a gente pensa. Pô, o que é liberdade para você? Me responde. O que é liberdade? Não tem resposta errada ou nem certa. O que é liberdade? Pra mim é poder fazer as coisas que eu gosto de fazer e ser feliz Que com você isso. gosta de fazer e ser feliz. Mas, por exemplo, você ter liberdade não te isenta de responsabilidade. As Hum. pessoas, elas têm uma visão muito de, tipo, não precisam se preocupar com nada, Sim. tanto faz, entendeu? E tem muito da questão que elas não entendem. Liberdade tem um peso muito grande de ter que escolher. Para algumas mulheres é muito difícil. Eu vou falar, não para algumas, eu vou falar mulheres no modo geral para não ficar complicando, mas para as mulheres
é muito complicado a questão da escolha, porque ninguém diz que a gente poderia ter algum tipo de escolha. É muito recente. E eu não estou falando em pontos de dinheiro, mas hoje a gente sabe como que dinheiro influencia tudo nas nossas vidas. Então, você sair de um relacionamento, você entrar num relacionamento, você escolher ser mãe, você não querer ser mãe, você escolher se aposentar em tal idade, você esperar se aposentar, você poder comer onde você quer comer. Todas as questões influenciam assim tudo na vida de uma mulher. Só que nós criamos mulheres para serem inseguras e dependerem de terceiros, qualquer pessoa que não seja elas. Então é muito complicado entrar no tema dinheiro, porque nunca vai ser sobre números. Nunca. Eu posso contar numa mão quantas pessoas vieram até mim que vieram com uma história de, ok, belo dia para aprender sobre finanças. Nunca. É sempre uma história, realmente me ferrei, não dá mais, cheguei num limite, eu vou ter que lidar com o que está acontecendo na minha vida. E aí sim, é quando ela não tem uma outra escolha, ela paga o preço. História da minha vida. Então, o dinheiro ele tem muito a ver com a questão de liberdade dentro da questão de poder escolher. E você só consegue escolher se você se sente capaz de escolher. E nós não nos sentimos capazes de escolher nas nossas vidas. Todas nós. Nós sabemos disso. Seja na nossa insegurança no trabalho. Eu costumo até brincar, né, com o Marcelo. O que um homem mediano faria no meu lugar? Entendeu? Quando eu tô insegura com as coisas. Os caras fazem as coisas tão simples, tão de facilidade. Mas a insegurança, ela tá tão enraizada na gente que isso custa boa parte de nossas vidas. A gente continua aceitando coisas só porque não acha que não tem outra escolha. E muita mulher tem medo e de vergonha de falar sobre dinheiro, né? Na sua visão, de onde vem esse bloqueio? Sistema. Parece até brincadeira quando a gente fala, mas o patriarcado existe, entende? Então a gente acha que não, é coisa do passado, não existe essa diferenciação de gêneros. Existe. É muito sutil, tá tão enraizado na nossa cultura que a gente não sente. Igual, por exemplo, filmes da Disney. A gente cresce assistindo filmes da Disney. Outro dia eu fui assistir Ariel. E a música da Úrsula, quando a Ariel abre mão da voz dela para cantar, em troca de pernas. A música falava uma coisa assim, da Úrsula cantando: homem nenhum precisa de mulher tagarela, ele só precisa de um bom quadril. E eu falava, tudo bem que a gente, naquela idade, a gente não pensa com a lente que a gente tem hoje. Só que aquilo cresce com a gente. Tudo ao nosso redor, desde o primórdio, desde o princípio, cresce com a gente. Então isso foi uma coisa que martela, que permanece, que prejudica. A gente pensa que, por exemplo, estamos avançando? Não, não estamos. A gente vê trend de que mulher tem que agir de determinada forma, mulher tem que aceitar, o homem tem que prover. Cara, o homem também é um indivíduo, entende? Ele pode estar tão sobrecarregado e você não conversa com ele, você não compartilha porque você acha que ele está fazendo papel de homem. Spoiler, na cabeça dele, prejudica ele também, esse sistema. Porque se ele tem que cumprir determinados papéis, ele não vai conversar nem com os amigos, nem com você, porque ele tem que cumprir. E fica aquela coisa, aquele peso. Então, assim, o sistema, por si só, ele faz com que a gente se sinta insegura. Mas aí que tá, tem uma frase que eu falo, quando o sistema ele não consegue mais nos exaurir pela culpa, que é um substantivo feminino, ele tenta nos paralisar pelo medo. Você pensa 20 vezes mais antes de tentar algo ou fazer uma coisa que um homem faria com muito mais facilidade. A mulher não. Então, isso sim é um mecanismo de de nos manter onde nós estamos. Porque quem continua no poder vai ficar no poder e vai continuar retendo dinheiro. E um dinheiro na mão de uma mulher muda o jogo, muda tudo. Muda mesmo. Muda. E Astrid, teve alguma história marcante de alguma aluna sua que mudou completamente a forma como você enxerga o impacto do seu trabalho? Tem. Maíra. Caiu o celular, tá tudo certo. Eu não sei de quem foi. É meu, tá, mas tá tranquilo, tá em casa. A Maíra. A Maíra foi alguns anos atrás. Foi quando eu comecei a escalar meu trabalho, porque eu não dava conta de atender todo mundo. Quando veio a pandemia, eu simplesmente não ia dar conta. Tudo parou.
E todo mundo, assim, ninguém comprava nada, ninguém comprava curso de investimento ou de, sei lá, de vender mais. Na pandemia a gente pensou o quê? O que que eu posso fazer com aquilo que eu tenho e sobreviver até, sei lá, o jogo mudar, a pandemia ir embora. Uhum. Então, nessa época eu escalei o trabalho, foi quando eu entrei pro digital mesmo. Eu peguei meu celular, gravei até geladeira no fundo dos vídeos, a gente brinca com isso, né? Eu gravei toda a metodologia em 2 semanas e botei para vender. E assim, foi a forma que eu encontrei. Estourou. Estourou, eu lembro que foi uma loucura. Foi o que eles falaram assim, o famoso 6 em 1, né? Uhum. Naquela época, mas foi em 2020. E a Maíra, ela começou a me acompanhar, ela me encontrou naquele explorar do Instagram. O que é essa menina aí? Ela conta a história, eu morro de rir, ela conta bem melhor do que eu. Ela começou a acompanhar o meu conteúdo, consumiu meus posts, os vídeos, e mandou uma mensagem porque eu estava abrindo turma na época. Uhum. Ela falou: "Ei, meu sonho é fazer esse curso aí". Uhum. Falei: "E por que que você não faz?". Aí ela: "Se eu te contar, tu chora. Uhum. Eu tô buscando cesta básica. Eu tenho X reais assim na conta". Eu não sei se era 100 ou 200 que ela ainda tinha na conta. Era começo de mês, que a gente sempre abriu turma no começo do mês, por conta do nosso público específico para esse curso. E eu falei assim, ela me mandou o print, eu falei: "Quanto você tem em conta?". Ela mandou o print. Aí eu falei: "Só um momento". Aí eu fiz um boleto para ela com valor e falei: "Toma aí, paga". E aí ela entrou no curso, entendeu? Então, assim, ela caiu em lágrimas. Ela chorava, porque, que nem a gente falou, não é número. Ela começou a entrar com uma parte dela de que a parte de finanças é muito básica, ao ponto de que ela terminou e falou assim: "É isso? Por que que nunca me ensinaram? Por que que me negaram isso?". Uhum. Então ela começou a entrar com a questão mais emocional do por que que eu, sendo uma mulher negra, da periferia, uma mulher com tantos, que ela fala, com tantos recortes, mãe solo, nunca pensei que, pô, nunca me identifiquei com alguém a ponto de falar, eu preciso comprar ou consumir esse tipo de conteúdo dela. E a Maíra, eu vi o crescer dela, por quê? Porque hoje ela tá comigo, não comigo assim, trabalhando para mim, mas comigo. E mês que vem, a gente vai assinar um contrato de sociedade. Que Ela é a máximo. pessoa que mais sabe vender na vida, você não tá entendendo. Eh, por que que mudou? Porque ela começou a ganhar uma confiança que ela não tinha. Até me emociona. A Uhum. ponto de eu lembro que eu troquei uma copy, eu saí uma copywriter da minha equipe, que escrevia, e eu fiquei desesperado, que eu precisava de alguém que fosse minha copy. Eu sou muito boa em falar, em gravar os vídeos, mas colocar aquilo numa linha de raciocínio, às vezes para mim era muito difícil. E a Maíra, eu sempre olhava e escutava ela falando o que ela falava do trabalho, e falava: "Cara, você vai ser uma boa copy". E eu contratei ela. Foi horrível. Por quê? Aham. Copy, você escrever algo persuasivo é uma coisa, você vender com aquele feeling, sabe, aquela pessoa nasceu para isso, Aham. é outra coisa. E ela não trabalhava com venda na época. E depois de um tempo a gente insistindo, toda a equipe insistindo, só que estava atrasando muito a equipe, porque ela começava a ficar muito insegura. Eu chamei ela: "A gente vai ter uma conversa". Aí ela: "Pô, eu vou ser mandada embora". Aham. Aí eu falei: "Eu tô te dispensando, você não é uma boa copy, mas você é muito boa com venda". Uhum. A minha empresa não tinha um time comercial naquela época. E eu falei assim pra ela: "No dia que eu tiver um time comercial, é você quem vai treinar, eu te prometo". Uns meses depois, né, obviamente, tava ela lá. Eu vi a vida dela mudando no Instagram. Do nada ela mudou pro apartamento de frente pra praia, que ela morava em Recife, começou a fechar com grandes players no mercado de São Paulo, como closer de venda, e eu fiquei: "Gente". Aí na empresa a gente montou uma equipe comercial, falando: "Vamos contratar a Maíra". E ela foi, treinou todo mundo, que eu vi que ela estava trabalhando com venda. Conversei com ela: "Tô trabalhando para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal". E, cara, muito obrigada por ter falado isso pra mim. Ela cresceu num nível que hoje ela tá em São Paulo. Tipo, ela pegou a filha, já crescida, ela, os cachorros, foi tudo pra São Paulo. Eu nunca vi uma mulher vender, tipo, se você quer que ela venda qualquer coisa, ela vai vender qualquer coisa. E eu respeito poucas mulheres, assim, de admiração na vida. Brinquei com ela: "Você e minha mãe, só". Porque eu vi esse crescimento.
E é um crescimento que ela faz questão de validar meu trabalho, entende? Assim Uhum. como eu validei o dela. Então eu acho que é uma troca muito bonita. E às vezes a gente fica com o nosso trabalho assim, nossa, é muito difícil, porque se lida com histórias pesadas o tempo inteiro, com histórias de mulheres que realmente, assim, não precisava ser assim, a gente não precisa esperar a merda acontecer para a gente poder lidar com a nossa grana, com o nosso dinheiro. Uhum. Então, fica muito exaustivo para mim, e eu falo, eu não aguento, porque não é tão fácil assim. E a Maíra tá comigo hoje, ver a mudança da vida dela me mantém muito presa nisso, sabe? Não romantizando essa Uhum. dor, mulheres, pelo amor de Deus. Não esperem a bomba estourar, porque ela vai estourar, mais cedo ou mais tarde, para você fazer algo. Mas é um lembrete, sabe? Como que o dinheiro, como é que o meu trabalho, a questão do dinheiro, só a pessoa mudar a relação dela com o dinheiro pode realmente transformar da água para o vinho. Onde ela morava, o lugar onde ela morava, como ela falava, como ela se enxergava. É uma mulher que eu tenho muita admiração. E é uma mulher que me lembra todo santo dia de como meu trabalho é, assim, incrível. Hoje a gente fechou um contrato grandíssimo e a gente estava lá comemorando, uma chorando, outra chorando. Então é lindo ver isso. Ela foi um case para mim. Ela é um case para mim. Que Muito legal, importante. Astrid, muito bom. Ela era aqui de Juiz de Fora? Não, Não? ela é de Recife Ah, de e Recife. aí foi para São Paulo agora. Conheci Que ela na legal. internet mesmo, né, a gente estava em um evento juntos, hoje a gente se vê com mais frequência, né. Aham. Mas boa parte da minha equipe, a única pessoa da minha equipe daqui de fora é o Marcelo mesmo. Uhum. Que tá É, aqui, né, que tá gente. aí. Mozão. Ai, tadinho, ele tá em pé. Quer passar, Marcelo? Não tem problema Não, ele não não. liga não. Ele vai querer crescer mais, né, aquela história. Ele tá tranquilinho. Vamos lá, Astrid. E você falou, né, na internet, inclusive, de ter passado por questões de ansiedade e depressão. Sim. E como isso influenciou a sua visão sobre trabalho, produtividade e autocuidado? Hum, pensando em como que eu relacionaria as 2 coisas, quando coloca a produtividade. Eu não sou uma pessoa muito a favor de ser muito produtiva. Uhum. Eh, e associar essa questão à ansiedade, trabalho, porque até então eu tratava um burnout por 2 anos que não melhorava. Mas a questão da ansiedade, da depressão, era uma coisa que eu, na verdade, me afundava no trabalho para não ter que pensar nisso, entende? Que eu tinha isso. Então eu acho que me tornei, na verdade, muito mais produtiva quando eu estava nesse fundo do poço. Eu não tinha vida nenhuma, igual hoje você citou lá os hobbies, o Lacan, era uma outra Astrid, eu não era eu. Então, eu não me reconhecia, eu não tinha nada para além do trabalho. Eu, mesmo se eu tivesse, eu não queria nem ver, entendeu? Então não fazia nada. Destruiu tudo, minha vida inteirinha, se eu não tivesse mudado e entrado pro jogo, né. A Uhum. pergunta foi longa, eu tenho que só lembrar como é que foi o final. Você teve, né, a questão da ansiedade e depressão e como isso te influenciou a sua visão sobre trabalho, produtividade e Que autocuidado. trabalho é trabalho. Eu vou continuar tendo essa visão sempre. Eu eu acho que até as mulheres, elas deveriam entender isso, vocês mulheres. Por mais que você ame o que você faça, que você tenha um propósito, você tem que ver o trabalho como um trabalho. Então, se você pensa que ah, é só eu focar em dar o meu melhor no trabalho que eu vou fazer dinheiro. Não, você não vai. Você vai se frustrar. Você vai chegar e vai ver que, pô, talvez você não vendeu, não era culpa tua. Porque o mundo é assim. Imagina se todo mundo que se dedicasse ou produzisse, colhesse. Não é. Então a gente tem que ser um pouquinho mais frias quando se trata de trabalho. Então, para mim, trabalho é trabalho. Tenho limites bem claros do horário que eu trabalho, com quem eu trabalho, o que que eu faço no meu trabalho, o que que eu simplesmente delego, nem olho, porque Uhum. eu sei os gatilhos que isso pode me trazer. Brinquei da aposentadoria, mas não é mentira, entende? Eu gosto de fazer coisas do meu trabalho desde que eu goste de fazer essas coisas, mas tem coisas que eu tenho que fazer. Então, me aposentar seria ter uma liberdade, assim, eu tenho um leque de opções. Eu tenho isso, eu posso fazer aquilo também, e eu sei que eu tenho que estar bem da cabeça para isso. Pode ser que vai demorar um pouquinho mais de tempo? Sim, mas eu Uhum. não vou sacrificar hoje minha saúde mental para entrar naquele fundo do poço que eu estava antes de
24 horas pensando em trabalho, vivendo o trabalho, para poder conquistar isso mais rápido, entendeu? Uhum. Então, trabalho é trabalho, entenda isso, saiba separar essas questões, porque se você começar a associar o trabalho com tudo da tua vida, você vai perder o prazer por ele. Total, né. Eu já tive um burnout Já também, teve? ansiedade, depressão, porque o trabalho, ele era a minha vida. E Tudo. a gente não consegue separar quando a gente mergulha muito na coisa, né, Astrid. E aí eu larguei a atividade física, eu larguei meus hobbies, eu tinha crise de ansiedade andando de bicicleta, que era para ser um momento que era para me dar prazer. Você pensava que já tinha que voltar pra Exatamente, sim, é isso isso. mesmo. Responder o WhatsApp na hora que o cliente mandava mensagem, então é uma loucura. É, E você recebeu o diagnóstico de espectro autista já na vida adulta. sim. Essa busca partiu de você? Como foi esse processo e o que que mudou na sua vida depois disso? A busca partiu, de mim, principalmente, mas eu levei praticamente foi quase um ano, não foi, amor? Que eu estava pensando se eu ia buscar respostas ou não. Eu sou burnout, que não estava melhorando. Eu sou uma figura pública, eu faço muita palestra. E eu estou em contato com o público o tempo inteiro, seja na rede social, seja em evento. E é algo que eu gosto de estar. Eu gosto muito. Se não tiver alguém na equipe, ou se não tiver o Marcelo comigo, eu perco a hora e eu só vou me ligar quando eu tiver uma crise. E eu não entendia muito bem aquelas crises. Só sei que quando eu voltava para casa, eu dormia uma semana. Eu ficava quase com uma ressaca, como se eu tivesse corrido uma maratona. E eu não é de triste, não era uma ressaca moral, era física. Meu corpo doía, eu só queria dormir, eu ficava muito cansada, fechava minha agenda, eu tinha muitos prejuízos. E a gente achava que isso era do burnout. Começou depois que a gente passou por um processo onde eu regravei muitas aulas e eu tive, acho que em 3 meses foram 8 palestras, num período em São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, Sul, era bate e volta. E eu pensei, é isso, só que não estava melhorando. E isso ficou em 2 anos. E eu com a medicação, eu falava, gente, o que está acontecendo? E eu levei para minha análise, eu levei para minha supervisão, e indaguei isso aí e levei para minha psiquiatra. E foi engraçado, a minha psiquiatra ela me atende há muitos anos. Ela olhou, parou e falou assim, eu lembro de ela chegou, será, Astrid? Porque era algo que ela não tinha ainda cogitado, mas que começou a fazer um pouco de sentido na cabeça dela. Por eu trabalhar com pessoas, ela não tinha pensado por esse lado, porque a questão do autismo é um prejuízo social e comunicativo. Só que eu sou uma pessoa que este é o meu trabalho, e eu sou muito boa no meu trabalho. Então eu desenvolvi uma habilidade muito boa nisso de lidar com pessoas. E eu não entendia como me custava, o quanto isso me custava. E ela me encaminhou para uma neuro para poder fazer a avaliação. Foram 3 meses, os 3 meses mais cansativos da minha vida. Foi assim, horrível. Eu chegava em casa, eu dormia, meu olho coçava durante os testes, era loucura. E tava lá, saiu claramente no laudo, bonitinho, na devolutiva. Quando eu levei a devolutiva da neuro para a psiquiatra, eu lembro de a Samira abriu e falou, agora tudo faz sentido. A questão no começo, antes de eu começar a treinar, eu tinha problemas com álcool. E eu não entendia muito bem esses problemas. Quando eu me afundava em trabalho, já estava lidando com pessoas, e eu era, sei lá, meio-dia eu precisava beber. Então eu não entendia por que eu precisava beber para poder falar ou socializar. Seja em palestra, eu precisava tomar uma shot para entrar, para poder aliviar. E isso era muito explicativo para ela. Ela entendeu questões que eu tinha com o alcoolismo, por ser alcoolista, ela conseguiu relacionar ao autismo. Que ela não conseguia, antes, ela não conseguia encontrar respostas. Então, foi libertador entender essa parte. Não acho que foi uma coisa, o que mudou na sua vida? Não mudou nada, né? Mudou muita coisa, entende? Hoje eu consigo ver como minha cabeça funciona melhor. Hoje eu imponho muito mais limites agora dando carteirada. Então a pessoa fala assim, mas você não vai fazer isso aqui? Eu não vou. Hoje eu posso simplesmente, eu sou autista, eu não consigo usar esse limite. Vou usar assim, não vou fazer isso, não tô afim, entende? Não quero. Porque eu tinha prejuízos muito claros, eu sentia isso. E prejudicava meu relacionamento, prejudicava o meu trabalho, prejudicava o meu ciclo social. O isolamento, para mim, é uma coisa muito encantadora,
entende? Quando as pessoas elas falam, eu me isolo quando eu tô mal. Eu me isolo, só que eu gosto a ponto de não sentir saudade de nada ao redor. Então é muito perigoso para mim. E saber os perigos disso dentro do espectro faz com que todas as pessoas ao meu redor não deixem com que eu me isole, entende? Hoje eu também consigo entender que eu tenho que impor limites mesmo trabalhando com pessoas, eu tenho que soltar mais as rédeas do dia a dia, na vida, na equipe, e entender que eu tenho com quem contar, entende? Eu tenho que falar também, pedir. Mudou tudo. Foi uma mudança, assim, incrível, cheia de respostas na minha vida. Que bom. É incrível, né? Eu tenho uma colega também que acabou de receber o diagnóstico, já na fase adulta. Eu acho que eu sei quem que é. Sério? Sei. É daqui, né? Cara, ela é daqui, mas É ela loira? tá morando aqui, mas ela é de BH. Não, é porque tem uma que recebeu que tá nesse mesmo ramo aqui, entendeu? Que não Ah, recebeu e não. foi muito bom pra ela. E pra gente que convive com ela também, eu comecei a entender Muitas várias coisas, né? coisas. Meu Deus, eu tinha feito uma viagem com ela e algumas coisas eu não tinha dito sobre a viagem. E lá durante a viagem, ela falou assim: olha, mas você não me falou tal coisa. E depois que ela recebeu o diagnóstico, me contou, eu falei, cara, se ela soubesse disso antes, tivesse me dito, com certeza Muita coisa seria diferente. seria diferente. O fato de, por exemplo, a gente não entende muitas. Eu sou muito literal. Às vezes, ele guarda muita coisa pra ele. E eu falo: se você não me falar, eu não vou saber. Se você tá achando ruim determinada coisa, determinada comida, um exemplo, eu não vou saber se tá desconfortável ou não. Porque pra mim é uma coisa. Tá preto, tá preto, tá branco, tá branco, tá frio, tá quente, tá quente. Então, tem essa frieza, sabe? O que eles chamam de ser muito literal. E a questão do neuroticismo, onde tudo é muito demais, é muita angústia, muito desconforto, é muita ansiedade. A gente transforma muita coisa que é pequena em uma tempestade no copo d'água, né, que eles falam. Nessa analogia. Também não somos bons entendendo isso não, mas essa eu sei o que significa. Literalmente falando, a tempestade no copo d'água praticamente. é desse nível. Vamos lá. Você teve uma transformação também em relação a treinos e alimentação, né, Astrid? E essa constância, como que isso se conecta com a questão das finanças? Como que você entende isso? Lembra que eu falei que finanças é chato? Uhum. Mas você vai ter que fazer pro resto da vida? É Aham. a mesma coisa. A pessoa ela quer tentar um exemplo. Deixa eu fazer aqui um orçamento mensal restritivo. Você não consegue manter no dia a dia aquilo ali. Você vai ficar se policiando o tempo inteiro, gastando tanta energia fazendo aquilo que você vai conseguir fazer isso para sempre? Não. Mesma coisa com treino. Então, vamos supor, eu detesto cardio, eu odeio cardio, eu admiro muito quem ama cardio. Eu amo puxar peso. Eu não faço cardio desde que eu entrei para musculação. Se eu sei que vai ser um parto para mim, se vai ser desconfortável fazer cardio, eu não vou fazer cardio, porque eu sei que isso vai prejudicar o restante. Então, quanto mais fácil se tornar as coisas ao meu redor, por exemplo, um horário fixo, um horário onde eu tenho que acordar para ir para academia, não vai dar bom. Eu tenho que fazer esteira, não vai dar bom. Eu tenho que comer determinada coisa, não vai dar bom. Ok, o que eu posso fazer onde eu não estou sentindo, onde não vai me custar muito? Me leva para uma mentalidade mais preguiçosa da coisa, entende? Onde eu quero fazer quase no automático. Então, eu acho que a questão de eu não gostar de ter que fazer determinadas coisas com finanças, eu associei muito isso em manter a questão do treino e a alimentação. É a única forma, se você realmente quer levar para o resto da vida, é encontrar algo que você, não é que você goste, mas que você consiga fazer sem sentir. Apenas otimizar isso. Que te dá prazer, pelo menos, né? O mínimo. Na hora pode não dar, mas depois vai dar. A pessoa vai sentir. Então, otimizar, eu acho que constância e otimização estão ali juntos. Otimizou, pode ter certeza que você vai ser constante nisso. Vai dar bom. Não complica o processo. As pessoas tendem a complicar. Muito, até por conta das redes sociais, né, Astrid? Tá na moda, tá a atividade física, aí vai todo mundo para essa, independente se gostar ou não, né? E aí acaba que um monte de gente vê isso como um sofrimento e não como um momento de prazer, de autocuidado, de saúde, não é mesmo? Sim, exatamente. Correr, por exemplo. Todo mundo correndo. Acho ótimo que tem essa moda de todo mundo correndo,
Porque vai que alguém se identifica e nunca se permitiu. Eu É, já deu pra não ver que consigo, não. não consigo. Mas, por exemplo, eu dancei minha vida inteira. Não necessariamente eu gostava, eu amava dançar, mas como é que eu vou explicar isso? Pensar que eu tenho que dançar, colocar roupa, ir pra lá, seguir a rotina disso tudo. Eu gostava de simplesmente dançar, do momento que eu estava lá. Mas toda a função de ter que me preparar para ir dançar me fez existir com o tempo da dança, entende? Então a Uhum. academia foi muito mais prático para mim, muito mais rápido no dia a dia, Uhum. constante. Tá ótimo. Quando falamos de independência financeira feminino, que vai além do ganhar bem e que pouca gente fala? Que seu trabalho não garante nada. Você está trabalhando hoje, por exemplo, você pode estar se sentindo segura hoje com uma renda de 50 mil por mês. Isso não é garantia nenhuma no teu futuro se você não faz nada com esse dinheiro hoje, que é o que muitas mulheres pecam. E que eu pequei. Estou fazendo muito dinheiro. Ou, o dia de amanhã nunca vai chegar para mim. Isso nunca vai acontecer comigo. Mas o dia de amanhã chega. Ele vai chegar, ele vai bater na tua porta. De alguma forma, de outra forma, não importa. Então, a pessoa acredita que é só eu me dedicar ao trabalho, crescer na minha carreira, fazer muito dinheiro, ganhar muito bem, que todos os problemas meus vão se resolver. Linda, você vai ter problemas muito mais caros. Se tu não sabe lidar com o teu dinheiro, se relacionar com ele, encarar ele com o que você tem, talvez hoje, que considere pouco, não pensa que vai ser bom com muito. Tenho muitas clientes e muitas alunas que elas não conseguiam explicar por que o dinheiro não parava na mão delas. Elas recebiam muito dinheiro e simplesmente elas arrumavam um jeito de gastar o dinheiro. E tem muitas questões, tá? Eu não vou generalizar falando que todas são assim, mas tem muito daquilo. Eu não suporto ter aquilo na minha mão, entendeu? A simbologia por si só do dinheiro, do tipo, eu prefiro trabalhar até o último dia da minha vida do que parar e tomar uma decisão com esse dinheiro e fazer algo com ele. Então, eu sei trabalhar, eu sei gerar dinheiro. Então, eu vou lá e vou gastar. Não quero ver ele, vou comprar o que for, meu padrão de vida vai subir, tô nem aí. É só mais um cliente, é só mais um contrato, é só mais um trabalho. E elas vivem nesse looping. Elas não suportam a ideia de ter uma quantidade absurda de dinheiro ou qualquer tipo de dinheiro. Elas precisam repassar. Dói. É angustiante. É um assunto muito caro para a mulher. Lidar com aquele dinheiro. Tem razões completamente diferentes de uma para outra. E isso muitas vezes é inconsciente. É onde elas têm que entrar, analisar, trabalhar essa relação. Que eu falei que é muito difícil de descobrir e encontrar na literatura. Que tornou meu trabalho muito difícil e complicado de estudar, de explicar, de tornar mais acessível para as mulheres. Porque não existe, se você está fazendo isso, então é isso. É subjetivo, cada mulher é uma. A gente tem a história de vida de cada uma. Só que todas caem na mesma falácia. É só fazer um trabalho excepcional, fazer mais dinheiro que tudo vai se resolver. Só que não vai. Uma mulher, ela pode ser independente financeiramente morando com os pais, assim, entende? Não, independente não, me perdoa. Autônoma. Uhum. É uma diferença muito boa. Um exemplo que eu dou da Ana e da Paula. A Paula, ela pode morar com os pais, receber uma mesada, mas ela está fazendo algo com aquele dinheiro para ela não ter que depender dos pais e não continuar morando com os pais. A Ana é uma CEO, recebe 50 mil, pega o dinheiro e delega para um terceiro. O marido ou a esposa, não sei, acreditando que essa pessoa está fazendo certo com o dinheiro. Mas e se essa pessoa não estiver lá mais? E eu não estou falando em questão de divórcio, mas em questão de, um exemplo, veio a falecer. Eu tenho muitas clientes viúvas, novas, que nunca pensaram que iam perder a pessoa que elas estavam juntas. E se deram conta que, e agora, o que eu faço? Porque o meu salário continua entrando, eu continuo fazendo dinheiro, mas eu não sei o que eu faço. E elas se veem em um turbilhão de contas, de coisas a se fazer, de burocracia da vida, e que para elas não terem que lidar com o desconforto, elas pagam mais caro. Alguém faz aí para mim? Tá do jeito que tá ótimo. São questões, assim, desconfortáveis e absurdas, mas que acontecem no cotidiano com qualquer mulher. Nossa, que loucura. Engraçado, né? Eu acho que
De fato, né? Cada mulher tem uma relação diferente Muito. mesmo com o dinheiro, né, Astrid? A minha relação com o dinheiro tem muito a ver com o fato de eu ter sido mãe muito jovem, a responsabilidade chegou muito cedo E você teve que dar conta. e tive que dar conta. Então você não teve, e aí a gente entra na questão do recorte, quando a pessoa fala: "Ah, eu tenho muita vergonha de vender ou de falar do meu trabalho". Que privilégio você poder ter vergonha de Uhum, não vender, entendeu? Ou de não precisar falar do seu trabalho. Porque tem uhum, mulheres que não têm esse privilégio. sim. Você foi mãe solo, né? Uhum, Muito nova. Quem que ia cuidar de você? Ninguém. Então a gente descobre muitas vezes no desamparo que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. não mesmo. Essa é a questão em comum entre as mulheres, porque mais cedo ou mais tarde, de forma ou outra, elas vão descobrir isso. É no desamparo. E eu relaciono a questão do desamparo financeiro e afetivo por conta disso. Que não precisa ser na dor. Não é uma coisa tão natural quanto é para homens. Não que homens não tenham questões do dinheiro, mas o prejuízo para a mulher é muito maior. É muito mais pesado o fardo. Quando Uhum, elas não podem se dar o luxo de não entenderem sobre finanças. E finanças, educação financeira básica, não estou nem falando de investimento, sabe? O uhum, básico mesmo, bem feito. sim. Nossa, eu não sei se você vê a novela. Hum. Você vê Vale Ah, tô Tudo? acompanhando no Twitter. A Heleninha, cara, daria um ótimo meme pra Sim, você. toda Ela hora. não sabe quanto que ela custa, gente. Ela não sabe quanto que ela ganha, quanto que custa a Heleninha. Eu falei, gente, como assim? Eu A vi no Heleninha. Twitter isso, falando, acho que era um corte, falando, você ajuda é com quem que ela tá, com o Ian? Com Ela quem que ela tava tá? falando com o irmão dela, com o Com o Afonso. Afonso. Se auxilia alguma coisa no dinheiro, ela falou, não, eu não sei nada, não sei quanto que eu custo. Eu fiquei, mas isso é bem comum, tá? A maioria. Igual, por exemplo, se eu perguntar para uma mulher quanto que ela custa, ela vai falar contas. Ela não vai me falar ela, porque ela acredita que é tudo muito fútil, que é tudo muito desnecessário. Ela não vai contabilizar isso. E aí entra a culpa, entendeu? Ela Aham. acredita que se ela botar na ponta do lápis coisas que são recorrentes para ela, cotidianas, não vai sobrar dinheiro. Não, não posso fazer isso, não posso me permitir isso. Só que se ela botar na ponta do lápis, talvez comece a sobrar dinheiro. Porque Uhum. agora ela sabe quanto custa sem ela. Só que tem muito dessa questão, se eu não preciso disso para viver, então é irrelevante, é fútil. Eu fui impulsiva de novo. Agora, se nosso namorado compra um- uma Hum. roupa de mergulho morando em Uhum. Minas Gerais, ninguém vai falar para ele que foi fútil. Sim. Não é um substantivo que é usado assim no masculino, mas no feminino é muito comum. Certo. E como equilibrar objetivos financeiros de longo prazo com prazeres imediatos sem culpa? Exato, dá nome aos bois. Dá Hum, nome para o teu dinheiro, para tuas contas, por que você gasta. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gasta por mês com drenagem, desde quando eu comecei a treinar. E qualquer pessoa que eu falar isso pode achar que é irrelevante, que é fútil. Só que eu nem sinto que eu estou gastando esse dinheiro com drenagem. Isso não me isenta das responsabilidades que eu tenho com as contas, com o meu relacionamento, com minhas viagens, com minha aposentadoria, com minha reserva. E eu não estou nem falando de cálculo, eu não defino um número. Eu só falo, olha, eu quero isso no meu dia a dia, eu tenho que ter isso no meu futuro, e caso surja mais algum objetivo ao longo do caminho, se for individual, do casal, eu também vou dar nome. Às vezes não precisa do valor, mas a gente precisa dar nome para poder dar função para algo. Se a gente não der nome, a gente não atrela função nenhuma, é só um montante de dinheiro. Então a gente sempre uhum. vai achar que vai precisar usar, ou que alguma coisa vai acontecer, aí depois eu reponho, só que não vai repor. Então, se a gente continuar vendo dinheiro como número, a culpa ela nunca vai embora, ela nunca vai passar. Vai continuar. Total, com certeza. Outro dia eu estava até falando com a minha psicóloga e a conclusão é, tipo assim, não é o dinheiro, né, mas é o que o dinheiro proporciona pra gente. Sim, exato. E isso tem a ver com autonomia e, né, Astrid, principalmente para nós mulheres, assim, por exemplo, uma mulher que depende financeiramente do marido ou uma mulher que não tem liberdade financeira, ela também não vai ter, até às vezes a saúde mental fica comprometida, entrar num relacionamento tóxico, entrar num Sim. relacionamento abusivo. Outro dia a gente entrevistou aqui uma advogada e a gente perguntou para ela é da vara de família. Hum, Qual conselho você daria para uma Estômago. mulher que vai se casar? Ela, Conversa. antes de fazer, de escolher o buffet, de escolher o vestido, de escolher tudo, faça um acordo
antes? A gente mora junto desde o primeiro mês de namoro. Hum. Antes dele entrar, tipo, a gente morar junto, contrato de união estável, contrato de separação total, lá de bens, tudo dentro do nosso regime, porque eu já tinha determinadas coisas adquiridas, então foi tudo muito claro, muito bem conversado, acordado desde o início. Isso, eu acho que a maioria das pessoas, das mulheres, não dos homens, das mulheres, é onde a gente peca. A gente associa a segurança ao amor, entende? E isso é triste, porque a gente pensa que esse assunto, dinheiro no relacionamento, ele é um assunto tão caro, mas tão caro que vai custar o romance, o O encanto. relacionamento em si, E né? vai custar. Mais cedo ou mais tarde vai custar. E aí a gente acaba transferindo essa dependência, a gente acredita que é independente, só que na verdade não é. A gente pode ainda assim ser dependente de um parceiro, mesmo fazendo mais dinheiro que ele, achar que ele deve prover e pagar tudo, o que não acredito que seja justo em determinados casos. A gente tem sim que levar em consideração o trabalho invisível da mulher, o que é muito importante, que não é levado em consideração. Então, por que a proporção de um pode ser maior? A gente tem que levar em consideração o que o dinheiro pode nos proporcionar e por que a gente associa que o dinheiro do outro que pode fazer isso por nós, não o nosso dinheiro fruto do nosso trabalho, entende? Uhum. Então, é triste, tem que ter estômago. Igual ela da vara de família, que ela falou. Não é um trabalho fácil de fazer. O dela não deve ser. Você vê tantas mulheres presas a relacionamentos. E sim, porque não tem CPF para sair. Aham. Não tem como. É. Porque ela emprestou o CPF. E tudo que a gente tem é nome. Uhum. Por mais que você não tenha dinheiro, você ainda tem nome. Então não empresta teu nome. Você vai precisar do teu nome. E acabam que elas emprestam-se bem também. E aprende Né? as duras penas, não é mesmo? Infelizmente. E quais são os sinais de que a relação com o dinheiro no casal pode estar prejudicando a relação afetiva? Ressentimento. Você consegue sentir um casal quando ele está com ressentimento. Qualquer pessoa, se estiver no ambiente e tem um casal de amigos dentro do ambiente, você sente que esse casal está com alguma faísca se soltando. Se chama ressentimento. É mesmo? Tem algum ressentimento. Mais que um não fale, vamos supor. Nós somos um casal. Eu estou ressentida de você. Aí elas estão sentindo as faíscas. Mirella tá vendo assim, tá toda hora olhando, estranho. Uhum. Tá assim. Mas você, nem tchum, você não tá entendendo, você só tá rebatendo. Minhas razões são umas, as suas são outras. Só que eu estou ressentida e eu não vou falar por quê. Talvez você tá tentando dar conta de tudo. Eu tô pagando tudo. Eu tô sobrecarregada, mas eu não vou falar nada. Não vou conversar sobre dinheiro. Nossa, mas toda hora que a gente sai, eu que tenho que ficar toda hora. Nossa, mas eu não vou falar porque, sei lá, tadinho. Falta de comunicação. A falta de comunicação leva a ressentimento. E é muito fácil tirar a roupa. Uhum. Agora, falar sobre dinheiro é complicado. Por isso que torna ainda um tabu dentro de um relacionamento. É fácil, eu vou me despir, vou ficar naquela nudez física, depois passa, é passageiro. Mas se eu me despir e falar para você tudo que eu espero da minha relação com o dinheiro, ou de minhas dívidas, o meu passado, a minha história, a minha família, não tem como você desviar mais de como que eu ajo ou deixo de agir. Então as pessoas elas guardam para si mesmas isso, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, e elas não se comunicam. E pode ter certeza, vai vir com juros, a conta vai chegar. Uhum. Vai custar o relacionamento, vai custar seu banco, sua conta. O patrimônio do casal. Patrimônio, tudo. Vai prejudicar. É incrível como que você confia numa pessoa para passar o resto da tua vida, mas você não confia nessa pessoa para simplesmente se abrir. Porque às vezes você está tentando dar conta de tudo sozinha, mas não sabia que a outra pessoa podia te ajudar. Mas você achou que não vou falar nada, não quero. A pessoa, ela poderia falar, pô, se tivessem falado antes, as coisas teriam sido mais fáceis para você. Então a comunicação vai levar ao ressentimento. E aí é um alerta vermelho mesmo. Total. Pode E reparar. hoje, eu não sei se você acompanha essa galera que é guru de relacionamento na internet. Graças a Deus não. Só aparece às vezes para mim. Então, e fala, não, porque o homem tem que bancar tudo sim, porque não sei o que sei lá, que é energia feminina e que se a mulher chega já dividindo conta, acaba com tudo ali e tal. O que você acha disso? Eu acho uma merda. Eu sou bem clara. Gente, vamos lá. Energia feminina e masculina. Não sei nem por onde começar. Essa questão de o feminino e o masculino, ele é uma construção.
A gente tem que entender o que é considerado feminino e o que é considerado masculino é uma construção social, apenas. Então, meninas brincam de tal coisa, meninos brincam de determinada coisa. Isso, para uma criança com o cérebro de uma bucha, de uma esponja, que ela vai absorver tudo, ela vai aprender dentro daquele ambiente, ela vai se condicionar dentro daquele ambiente e se limitar também dentro daquele ambiente. Se a gente cresce para aquelas meninas falando que, nossa, o menino ele pode sair correndo, mas a menina faz alguma coisa, não, você vai machucar. Você acha que ela vai crescer uma adulta segura ou insegura? Porque qualquer coisinha, ela... eu vou me machucar. A gente cria meninas como se fossem bibelôs, bonecas. E o homem a gente já cria com mais liberdade. E sim, até hoje a gente tem isso de brincadeira de meninos, criação de menino e menina. São questões, sim, sociais, mas não são inatas. Nós não nascemos com isso. E é muito ruim você não entender que dentro de um relacionamento existe uma fluidez onde um indivíduo pode contar com o outro. Então, se segurar a barra é masculino, eu não tenho problema nenhum em ser, às vezes, masculina. Mas eu sei que quando eu precisar que ele segure a barra, ele vai. Então, tem essa fluidez. E fazer essa diferença, né, de papéis, porque eu só vejo real mulher percutindo isso, é também total o que a gente falou. O sistema ele continua colocando coisinhas. Parece que quando a gente progride, a gente volta 20 casas. Então, vai ter consequências. Parece um bando de mulher agindo igual uma criança, com uma mentalidade adultas, um bando de tonhona, desculpa usar a palavra, mas é isso, um bando de tonha, de uns 30 anos de idade, você, com uma mentalidade de é só uma menininha, eu tenho que usar lacinho e ser cuidada por um homem, que não sobrevive no mundo real. Você vai crescer, você vai ser deixada na mão, porque você depositou sua confiança em terceiros. Total. E não é, que nem eu falei no começo, a segurança hoje não é uma garantia, né, do futuro. Então, se você quer ser energia feminina, seja, gente, seja, só não propaga, venda isso para outras mulheres e prejudique a vida de outras mulheres com isso. Porque tem consequências, e consequências drásticas, seja no trabalho, seja no relacionamento, na vida, na conta bancária. Total. Perde completamente a autonomia, você tira a autonomia de uma mulher completamente. Falando que o homem tem que decidir, o homem tem que ver, ele sabe mais. E se tudo der errado também, a culpa vai ser dele, então, né? Então a gente vê que tem uma terceirização, porque eu não quero lidar com a responsabilidade. Eu quero qualquer coisa, menos ser responsável por mim mesma. Eu quero pensar em qualquer coisa, menos no que eu tenho que fazer para cuidar de mim mesma. Deixa com que outra pessoa faça. Eu vou fazer qualquer coisa pro outro. Ai, isso não entra na minha cabeça. Eu sei. Dói, é. E não é só não só relacionamentos, tá? A gente vê isso, quando a gente fala de dependência emocional, financeira, a gente tem que lidar também com a questão paterna, materna. Eu pensava isso na questão da minha mãe. Se ela é minha mãe, ela me deve alguma coisa. Sendo que não é bem assim que o bonde anda. A gente tem pessoas aí que, pô, meu pai ainda faz um imposto de renda. Pô, você é uma adulta, sabe? Contrata um contador, sabe? Lê, assina você mesma. Então tem uma questão muito mais inconsciente, subjetiva do porquê que a gente delega determinadas coisas. Principalmente em matéria de dinheiro, de finanças. Porque a gente não acredita que sermos capazes de pensarmos por nós mesmas. Qualquer decisão vai ser errada. Prefiro não tomar. Então, eu confio que um outro saiba fazer melhor do que eu. É pesado. É bem pesado isso aí. Nossa, meu Deus. Sim. Astrid, a gente está chegando no final. Eu quero agradecer a Live Juiz de Fora, que é patrocinadora do nosso podcast. Conhece as roupas da Live? Conheço. São muito boas, não. Biquíni também. Então tá, que bom. Gente, as nossas seguidoras, a nossa audiência, usando o cupom DEIXAELA10 no site da Live ou em qualquer loja da Live em Juiz de Fora, ganha um descontinho básico, chuchu, né? Que é bom, né? Um desconto para nós mulheres, favor, né? Pega, sempre usa desconto, usa o desconto, é muito guarda bom. esse dinheiro para você, que você não vai gastar. E antes da gente acabar, Astrid, tem um bate-bola jogo rápido aqui, tá? Eita, esse eu não vi, não. Mas eu não vi. Nada que vai te cancelar na internet. Não, eu sei. Tá? Um erro financeiro que te ensinou muito. Eu não sei como colocar em uma palavra, mas eu falei. De achar que é só trabalhar, só mais um contrato. Não guardar, que você diz. Não. Assim. Achar que é só trabalhar mais, é só trabalhar. É o pior erro de todos. Entendi. E não fazer nada com esse dinheiro.
Ok. Um conselho para uma mulher que está perdida financeiramente. Começando hoje, você termina com algo. Não começando, você termina sem nada. Continua sem nada. Tá. Matemática básica. Um aplicativo ou ferramenta indispensável no seu dia a dia. Olha Google ela. Agenda. Não vivo sem. Não sei o que fazer sem ele. Uma mania que pouca gente conhece. Sua. Hoje, não sei. Não sabe? Sou um Ok. livro aberto. Um mito sobre finanças que você adoraria ver desaparecer de vez. Que precisa ser boa com cálculos. Não. Não. Você precisa ser boa com dinheiro. Você tem que aprender a pensar. Uhum. Excelente. E Astrid, faz o seu jabá, deixa o seu arroba, divulga o Woman. Meninas, me escutem. Eu não quero lá na frente falar eu avisei pra vocês. Porque eu falo muito eu avisei. Eu tô louca pra tirar isso do meu vocabulário. Faça algo por você. Escolha você. Você não vai se arrepender de ter começado hoje. Não precisa nem esperar a próxima turma. Só me acompanha, consome o conteúdo lá gratuito. E já começa a fazer algo. Não espera um amanhã chegar. Porque você sabe que ele vai chegar. Meu arroba é Astrid Lacerda. Sou fundadora da Woma, woma.com.br. Se inscreve lá que a próxima turma abre, eu acho que em outubro, final de outubro ou começo de outubro. E é isso. Meninas, obrigada de verdade, tá? Obrigada, Astrid. Eu agradeço muito aí por você ter compartilhado um papo sobre dinheiro, mas também sobre liberdade, consciência e coragem para nós mulheres. Obrigada, querida. E para você que chegou até o final desse episódio, eu quero agradecer e dizer que você tem que se inscrever no nosso canal, pelo amor de Deus. Porque a galera não tá se inscrevendo mais em canais, não tá seguindo ninguém, gente, para com isso. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse conteúdo com o máximo de mulheres que você conheça e quarta-feira que vem às 19 horas no YouTube e no Spotify tem um novo episódio para você.